Olá, bem-vindo ao Deságua, a sua fonte de informação sobre recursos hídricos do Baixo Tietê. Olha só, estou aqui, Cássio Bettini e Adriana Castro Silva, mais uma vez num novo episódio para vocês. E hoje a gente está recebendo o Bachega. O nome dele é o seguinte, ó, Carlos Alberto Bachega, mas já estava conversando com ele aqui, é Bachega, né, Bachega? Exato. Então, você é o presidente da AEP, Departamento de Água e Esgoto de Penápolis, mas vamos lá, né? Você vai explicar o que aconteceu. Sim. Mas antes disso, Bachega, seja muito bem-vindo. E o seguinte, obrigado. Quem que é o Bachega? Fala pra gente. Bachega é um arquiteto urbanista de formação que ingressou no Serviço Público Municipal em 1984, né? E desde então nunca mais saiu e tem atuado basicamente em política pública de ordenamento territorial, planos diretores e também na área de saneamento e de recursos hídricos, né? Legal. E, então minha carreira é essa, faz 40 e poucos anos, então 42 anos, né? Que eu estou nessa vida pública. Tá. Né? Ou atuando diretamente em prefeitura, né? Como servidor mesmo, sim, ou atuando como consultor também nessas duas áreas principalmente. Maravilha. Eu falei aqui da AEP, né, Departamento de Água e Esgoto, mas você já estava cantando a bola para mim que não é mais isso, é uma autarquia ali com outra nomenclatura, é isso? Vamos esclarecer. Exato, Eu voltei a ser presidente do DAEP agora em 2021 e em 2023 a gente apresentou uma proposta ao prefeito de Penápolis de ampliar as competências do DAEP, né? Que até então cuidava de água, esgoto e resíduo, coleta de resíduo. A gente ampliou para atender as 4 componentes do saneamento básico no Brasil hoje, que é água, esgoto, resíduo e drenagem urbana. Tá. Então aí a gente mudou, a gente deixou de ser um departamento e a gente passou a ser uma autarquia municipal. A gente chama de saneamento ambiental porque a gente faz um pouquinho além do saneamento básico. A gente também entra com serviço de zeladoria urbana e entra também com fiscalização de posturas ambientais, que é todo um código, uma legislação que a gente criou também para isso, né? Amplia, né? Amplia, a gente ampliou para o conceito máximo que tem de saneamento, que são as 4 componentes, né? Então, a gente é responsável pela gestão e também prestamos os serviços. Pô, que legal, né? Uma coisa que contempla geral ali, né? No Brasil são pouquíssimos autarquias municipais que têm essa gestão completa. Esse guarda-chuva são assim, muito né? poucas. Muito poucas. Mas essa autarquia, ela não é assim uma instituição privada, não é? Não. Né? Ela é uma associação. Aqui no Comitê de Bacia, você representa a SEMAI. Você fala pra gente um pouquinho o que é essa associação? A minha cadeira no comitê, na Assembleia, é como representante da SEMAI, que é uma instituição que eu participo também há bastante tempo, que é a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Água e Esgoto. O que é isso, basicamente? É uma sociedade civil que agrega quem? Agrega todos os serviços municipais. Quer dizer, aquilo que não é privado... Os departamentos de água e esgoto municipal. Isso. O departamento ou serviços ou autarquias. E que não seja também companhias estaduais. Sabesp, Copasa. Tá. Não pode ser privado nem estatal. Nem estatal. Só aquilo que é gestão do município. Legal. Que ainda é uma grande quantidade no Brasil, né? Independente da questão de eficiência, de eficácia, o que seja, mas Então, ela representa esses interesses. Sim. E, no fundo, a nível nacional e politicamente, ela defende a necessidade e a continuidade que o serviço de saneamento seja da titularidade do município e esteja sobre a gestão do município, né? Tá. Então, na realidade, a SEMAI é um contraponto político para as políticas de privatizações dos serviços de saneamento. Né? Defende que tem que ficar na mão ali do município do órgão público, e tudo mais. Então é isso, entendeu? Que a gente tem, é uma associação que na realidade tem um papel político mesmo, de luta, de grandes lutas, né? E de apoio também a esse serviço, né? Com capacitação, com troca de experiências, né? De troca de casos exitosos e tudo mais. Tem um congresso anual que todos os municípios estão lá representados, apresentam, né? Tem uma coisa que é muito legal, que é essa troca que acontece nesses congressos, né?
Você vai, leva uma proposta sua para que o outro município também compreenda, possa adotar, possa, né? É muito significativo. Uma das coisas que a gente estava comentando aqui, né, inclusive em outros podcasts aqui, é justamente esse papo do diálogo, sabe, Bachega? Sim. Né? Então você participa do comitê faz muito tempo, né? Inclusive vou te perguntar desde quando, já. Você estava contando aqui. Então esse diálogo, né? Então você faz parte de uma associação, traz informação de lá e essa troca, né? Que a gente sempre fala, né? Tem que haver essa conversação. Representatividade, né? Tem que haver isso, né? E ela está muito bem estruturada, né? Ela permeia o Brasil inteiro, né? A gente tem todas as diretorias. Eu faço parte da diretoria regional do Sudeste, né? Então legal, a gente tem essa estruturação. Capilaridade pra caramba. É muito importante. Sim, Então, vamos lá. Aí você participou do comitê desde quando? Você participa do comitê desde quando? Eles estão querendo entregar, assim, datas. Vamos começar a falar em data. Eu tô sabendo. A minha idade. Tô sabendo que vai. Mas eu vou falar, eu tenho 70 anos completos. Show de bola, né? Pô. E a minha participação no comitê foi desde sempre, né? O comitê do Baixo Tietê foi o segundo comitê constituído no estado de São Paulo. E ele nasceu de uma reunião que a gente patrocinou em Penápolis, né? Na época com o Daê, o Manfred. Você é penapolense? Sou penapolense. E nasceu lá, nessa reunião em Penápolis, né? E é engraçado que outro dia eu estava vendo um vídeo institucional do Daê sobre os comitês e tem imagens dessa reunião lá. Vocês não vão me reconhecer, porque eu tinha cabelo preto. Que legal, que legal. Né? Mas nasceu lá, tanto é que o primeiro presidente do comitê foi o prefeito da época de Penápolis, o Alidino Walter Bonini. Né? E aí a gente passou a integrar. Coincidiu também que nessa época o governo do estado de São Paulo estava estruturando o que seria o FEIDRO, né? A lei que criou os comitês, mas que realmente foi um grande avanço no estado de São Paulo, né? Por essa questão que você fala de que ele pulverizou e abriu para o diálogo e abriu para a participação dos municípios, que são os executores e tudo mais, tanto da política de saneamento como da política de recursos hídricos, né? Então o Estado estava começando a organizar o que seria o FEIDRO e tudo mais, e eu participei dos grupos de estudo junto à Secretaria de Estado e tudo mais, onde a gente foi desenhando o que seria o FEIDRO. Pô, que legal. Né? O que seria a fonte de financiamento dos comitês, né? Como que isso é a grande sacada, exatamente, né? Porque você ter mais um comitê, mais um fórum só para debater reunião para fazer reunião. O que a gente sempre colocou é que não precisava ter recurso, precisava ter fundo efetivo, tá? Isso, materializar as ideias, né? Obras, projetos. A gente pode falar de propostas de recuperação de recursos hídricos, mas se você não tiver um dinheiro que financia e um dinheiro que tem a possibilidade de ser descentralizado, como ele é hoje, você não consegue ter efetividade, né? Então, eu acho que a proposta na época do governo do estado, a questão do sistema todo que foi criado, dos comitês e do FEIDRO como fonte de financiamento, é um grande avanço. Tanto é que foi copiado, né? Putz, que show. Eu fico assim, é uma honra, né, cara, você conversar com uma pessoa, Bachega. Não, é super legal isso, sabe por quê? Cara, a gente tá aqui, ó. Porque às vezes você perde a história, né? Você perde é uma história que não foi contada, a gênese, né? Por que surgiu, por que foi feito dessa forma, nesse modelo? Mas pensando nessa... por exemplo, eu, pessoalmente, acho que nem você sabe disso, mas conheço o Bachega de longa data e aqui no Comitê de Bacia. Exato. Porque eu também pisei aqui nesse território, né? Eu cursava ecologia na Unesp, em Rio Claro. Naquela época, claro, né? Você é universitária, tal, então você está olhando assim, né? Tudo é estado de alerta, né? Tem uma invencível, né? Aquelas coisas assim. Mas você já falava do saneamento aqui. Sim. Então, eu acho que você é uma pessoa que testemunha a evolução. Você pode contar com propriedade a evolução do saneamento aqui nessa bacia, né? Porque somos colegas, inclusive, de trabalho, né? Ele trabalha também com a consultoria ambiental dentro do conhecimento que ele tem, eu também, né? E isso é uma coisa assim, a gente agrega, na verdade, a gente une esses conhecimentos, é muito bacana. É justamente isso que eu estou falando, sabe? É um privilégio, por isso que eu estou falando. Eu que não conheço tanto a fundo, né? Não participava, faz pouco tempo que a gente está, coisa de 5 anos que eu estou mais por dentro do comitê, e é realmente um privilégio, Bachega, não é jogar flores, essas coisas não. Fala assim, cara, pô, você estava lá no meio, você acabou de contar aqui,
ajudou a fazer Como um plano, que foi? como é que monta, muito, para que serve, o bacana. que a gente vai fazer, quer dizer, uma necessidade. Então o diálogo começou lá atrás, já com todo esse negócio, e aí vem essa parte, né? Essa evolução. Você acompanhou tudo, cara. Você viu? Né? Essa evolução toda, testemunho mesmo. Não, mas eu acho genial, eu acho fantástico isso, né? E realmente essa evolução para você é muito perceptível, porque tem aquele negócio também, né? A grama do vizinho sempre é mais bonita, né? A gente fica em casa e não percebe, mas né, o que você faz. Mas a gente saiu de onde estamos hoje, Isso, né? mas do teu ponto de vista, como é que está isso? Eu acho que tem o Comitê da Bacia do Baixo Tietê tem uma característica que eu acho que é muito importante, né? Porque a gente tem que entender o seguinte: os comitês foram criados para uma política pública que é de recursos hídricos. Né, que é de preservar o recurso hídrico, seja na sua quantidade, seja na sua qualidade e tudo mais, né? E o saneamento, na realidade, é uma outra política pública que se utiliza, em grande parte, desse recurso hídrico, dessa outra política. Né? Nós somos usuários dele, a gente pega a água dessa outra política, né? Mas aqui no comitê a gente conseguiu, acho que nesses anos todos, de fazer essa integração muito grande. Porque é um comitê, por exemplo, que em tese eu não tenho ou não tinha grandes problemas de disponibilidade de recurso hídrico, por conta da gente estar no Tietê, né? Mas a gente tem muito problema de qualidade. Né? E aí a qualidade é prejudicada exatamente por um não funcionamento adequado do saneamento, de lançar esgoto nos recursos hídricos. Então, como a gente conseguiu fazer essa integração, né? Porque esse era o grande problema que a gente tinha do ponto de vista da influência do saneamento na questão do recurso hídrico, a gente conseguiu casar isso muito bem em termos de financiamento de projeto. E a gente tem hoje, eu acho que todos os municípios da Bacia do Baixo Tietê têm um sistema de tratamento de esgoto, de efluente, antes de lançar isso em qualquer recurso hídrico que seja, ou no próprio Tietê ou no afluente dele, né? Daí o resultado. Daí o resultado. Aí a gente conseguiu avançar muito nisso no saneamento, né? E na questão do abastecimento também. Hoje a gente tem problema de qualidade em alguns... a gente sabe aí do problema que a gente tem da qualidade da água do Tietê, a questão da eutrofização, a questão das águas, mas não é por culpa nossa. A gente faz o trabalho de casa direitinho. São outros fatores. Né? A gente tem esse problema por conta de Bauru, que não trata nem 10% do seu esgoto e lança tudo o resto no Tietê. A gente está sofrendo isso aqui, né? Mas a gente conseguiu, e acho que aí o comitê realmente tem uma importância fundamental em a gente ter conseguido esse quadro, vamos dizer assim, do saneamento na bacia. Pô, que legal, né? Vocês atingiram um equilíbrio aí, exatamente, né? Principalmente na questão do esgoto, de tratamento, de todos os sistemas que foram criados aí, seja lagoas, basicamente são lagoas e tudo mais, que é um processo mais barato, né? Mas eu acho que o comitê teve esse impacto, sim. Acho que se você pegar, até conversando aí com o Daniel, né? A gente pega hoje... Tudo bem que hoje a maioria dos investimentos estão sendo direcionados para a questão da drenagem e tudo, mas que também tem impacto no recurso hídrico e também é uma política de saneamento, né? Mas água e esgoto, a gente já tem poucos projetos sendo aprovados nessa área, né? Porque a gente já está com as questões já bem equacionadas, né? A gente está numa etapa agora o quê? De financiar recuperação, melhoria, adequações, ampliações sistemas que já existem. Né? Então, quase partindo para uma prevenção já, mais exatamente, ou menos isso. Exatamente. Pô, sensacional, exatamente, então. Né? Uma antes etapa, era mais curativo. Uma etapa pós, né? E eu acho que isso é em função dos debates todos que a gente teve aqui no comitê. É isso. De priorizar os investimentos para isso, né? Outros comitês têm outras prioridades. Você pega lá um comitê do Piracicaba e tudo mais, a briga dos caras lá é pela disponibilidade de água. Então hoje o Piracicaba, Capivari, o Jundiaí, eles brigam com quem? Eles estão brigando com o comitê da Grande São Paulo, porque o comitê da Grande São Paulo já está pegando água deles. Entendeu? Então, lá a prioridade é essa. Eles não estão preocupados com a poluição do recurso hídrico, eles estão preocupados com a disponibilidade do recurso hídrico para o saneamento. A água é desenvolvimento econômico, né? Sim, sem água não tem desenvolvimento econômico. E no seu ponto de vista, a nossa região aqui do Baixo Tietê hoje, ela se classificaria assim em que nível, por exemplo, de... Olha, em termos de disponibilidade de recurso hídrico, a gente está muito na frente. A gente tem água pra caramba, né? A gente tem água pra caramba.
E é um desafio, Bachega, manter essa disponibilidade hídrica, sim, sabe? Sim. Porque quando a gente fala da questão, nós e o binômio daqui do Deságua, água em quantidade, que é a disponibilidade, mas em qualidade também. Sim. E eu acho que tem uma coisa que tem que ser colocada também, Adriana, que é o seguinte: disponibilidade em quantidade e qualidade, mas disponibilidade o quê? O tempo todo. Hoje, a nossa bacia, os nossos municípios aqui têm um problema que enfrenta desde 2021 para cá, que foi o ano mais crítico, que é a questão da sazonalidade da disposição de água. Chega no período de estiagem, de seca, a nossa água desaparece. Sim. Né? A gente tem historicamente aí, sim, e sim. Em Penápolis a gente eu assumi lá a presidência em 21, e 21 foi o pior ano. Né? A gente pega a água lá de um recurso hídrico, a gente só tem uma fonte, que é o Ribeirão Lajeado, uma fonte superficial, que chegou no período da estiagem de 21, ele praticamente secava, porque a gente tinha que pegar toda a água e mais um pouco. Ou seja, era uma ameaça para o abastecimento público. Para o abastecimento público. Né? A gente teve que constituir plano de contingência, tomar uma série de medidas para reduzir consumo, reduzir pressão. E outros municípios aqui do nosso comitê chegaram a fazer racionamento de água. Sim. Né? Porque não dava conta, não adianta. Então, essa nova situação, que em função de mudanças climáticas e tudo mais, que o ciclo hidrológico está passando e tudo mais, é um grande desafio, né? E a gente teve uma trégua o ano passado, e esse ano que a gente teve uma mudança, está tendo precipitações mais, vamos por dentro da normalidade. Sim, né? A gente sim, praticamente não teve estiagem esse ano. Isso forçou, por exemplo, o município de Penápolis a buscar uma fonte alternativa de água subterrânea. O que é para fazer? Poço profundo. Poço profundo. A gente perfurou um poço profundo. Poço profundo é poço artesiano? É a mesma coisa? Não é. É um poço que o nosso lá tem 1.103 metros de profundidade. Atinge o aquífero Guarani, que é o reservatório mais estável que a gente tem de água subterrânea, né? Então, é uma coisa bastante complexa. E é caro, né? É caro. É caro esse negócio. A gente acabou fazendo um financiamento de 6 milhões, gastamos mais do que 1 milhão e pouco. A impressão que dá é a seguinte, né? A gente que não conhece, que não é do ramo, não é da técnica aí do negócio, a gente, quando ouve falar no aquífero Guarani, fala, pô, tem água pra caramba aqui, pô. Então, ô, prefeito, não é pra faltar água aqui na cidade, para com isso. Infindável, né? Não, mas é essa noção que a gente tem, né? Mas não é bem assim. Então aí que tá o negócio. Acho que o Manfred explicou pra mim mais ou menos uma vez. Coisa meio, porque a gente fica imaginando que é um grande lago que tem lá embaixo, né? Na verdade, não é isso. Não é né? isso. A água tá lá, mas está permeada com o solo, com a rocha e tudo mais. E ela tem que ser realimentado, né? Esse lençol tem que ser realimentado. E essa alimentação de um aquífero como esse do Guarani, que está aqui na nossa região está a 1.100 metros de profundidade, né? É uma coisa que demora muito tempo. A gotinha de água da chuva para permear toda essa rocha aí é um tempo geológico, né? É um tempo geológico, é uma coisa de eras, né? Nossa, que louco. E aí, então, você precisa ter muito mais responsabilidade e cuidado na utilização dessa água e também na hora de você não contaminar essa água, mas né? Porque aí né? E aí a gente tem, por exemplo, a região de Ribeirão Preto, que basicamente se abastece do aquífero, hoje ela tem problemas, né? Os poços lá do aquífero de Ribeirão, eles vão diminuindo muito a vazão, vão rebaixando, como a gente fala. Sim. E aí cada vez mais você tem que colocar na sua bomba mais funda para poder pegar a água, né? É até perigoso. Então é complicado, é uma coisa que você não é tão simples assim, quando faz o furinho aí. É uma superexploração. Exatamente. Então a gente precisa tomar cuidado, que a gente poluiu os mananciais superficiais, que aí nos coloca em prejuízo, a gente desmatou, desprotegeu, assoreou. E aí agora a gente vai começar a depredar o outro lado aí. E a gente não tem outra opção depois, não. E Bachega, e pensando assim, nessa visão, ampliando, colocando de uma forma mais holística essa visão que você trouxe aí pra gente. Então, por exemplo, se a gente já evoluiu nos parâmetros de saneamento, né? Se a gente já está numa etapa aí de trabalhar até preventivamente,
me causa uma sensação de que, assim, o cidadão, ele também tem um papel fundamental, o cidadão individual e coletivo, né? Então, não dá assim, por exemplo, se a gente tem uma escassez hídrica em tempos de crise climática, né? Se a gente tem um risco de abastecimento, a população também precisa se adequar a essa realidade. Essa realidade, a esse novo cenário, né? Sem dúvida. E como que você vê isso? De que forma que o DAEP trabalha isso? Isso é um grande problema, eu colocaria, Adriana, que é da questão de como o usuário do serviço, quer dizer, as pessoas que se utilizam de água do serviço público, ou seja, do serviço privatizado de água, como é que ele usa a questão do esgoto, como é que ele usa a questão da drenagem, da impermeabilização do solo, como é que ele usa a questão de como ele faz a gestão do lixo que ele gera e tudo mais, né? Sim. Isso é fundamental, né? Porque se não tem essa compreensão, a coisa fica muito mais difícil de você fazer a gestão. Então, e isso eu vou colocar aqui a experiência que a gente tem lá. Como a gente começou a atuar e fazer a gestão dessas 4 componentes, você tem uma ideia. Então, em Penápolis hoje eu 4 tenho componentes: água, esgoto, lixo resíduos. E drenagem urbana. Perfeito. Que é tudo aquilo que eu preciso cuidar para o meu ambiente, onde eu trabalho, onde eu moro, onde eu faço lazer, esteja salubre, né? Que não vai me trazer risco de saúde, nada disso. Então, hoje, a gestão desse saneamento em Penápolis, a gente tem lá, eu tenho que produzir o quê? 18 milhões de litros de água potável todo dia, que é o que se consome. 18 milhões. Penápolis tem uma população de 65 mil habitantes, tem 32 mil usuários, 32 mil ligações de água. Eu tenho que produzir isso. Eu tenho que pegar isso do Ribeirão Lajeado, tratar, né, desinfectar, clorar e distribuir para a população dentro dos padrões de potabilidade. De potabilidade, água potável. O esgoto é o quê? 70%, 80% desse volume que vai virar esgoto, e eu tenho que tratar isso tudo antes de eu lançar de novo no recurso hídrico, no rio. Sim. Eu tenho uma produção diária de 50 toneladas de lixo doméstico, só o lixo doméstico, que eu tenho que recolher. Lá a gente recolhe 3 vezes na semana. Tenho que levar para um aterro sanitário devidamente licenciado, né, dentro das normas da CETESB e tudo mais. Para não se tornar uma fonte de poluição. Exatamente, né? E aí eu tenho ainda outros tipos de resíduos que geram, né? Resíduos de serviço de saúde, animal morto, tudo isso a gente tem que dar conta. Sim. De fazer o uso adequado. E tem a questão da drenagem, mas aí você vai falar, mas o que o usuário tem a ver com drenagem? Drenagem não é só um problema se chove muito? Tá, chove muito. Mas chover muito na cidade, numa cidade que tem 80% da sua superfície impermeabilizada... Asfalto, calçada, quintal das casas, telhado... Entendeu? Então... Olha o tamanho, né? É o tamanho do problema, né? Aí tudo, aí aquela coisa, né? Para baixo da água, todo santo ajuda, né? A água vai realmente para o ponto mais baixo da cidade, ou os pontos mais baixos, né? E aí você tem problema realmente de escoamento, aí você tem áreas sujeitas a inundação e tudo mais. E o papel do cidadão? O papel do cidadão é respeitar, por exemplo, de que tudo bem, o terreno é meu, eu vou construir no meu terreno. Tudo bem, você vai construir no seu terreno, mas o seu terreno tem que cumprir uma função social. E um dos itens da função social é o quê? Eu tenho que deixar pelo menos 10% da minha área permeável, para poder infiltrar essa água. Sim. Ou eu tenho que reter essa água de chuva e eu liberar ela aos poucos depois, fora do pico da chuva, vamos dizer assim, né? Então, e aí que entra a questão do gestor, dos prefeitos, dos vereadores e tudo mais, né? O município tem que cada vez mais disciplinar isso. Eu sei que é um remédio muito amargo, né? Prefeito detesta isso, né? Vereador, então, só... Detesta ter o quê? Detesta, por exemplo, ter que cobrar água. Sim. Cobrar coleta de lixo, pior ainda. Né? Essa semana me ligou a prefeita. É insustentável não cobrar. Exatamente. Como manter tudo isso? Exatamente. Com essa hoje, segurança inclusive, é ambiental? obrigatório, né? Existe legislação federal que obriga o município, tem que cobrar, porque é um serviço. É um serviço essencial. Eu pago IPTU. Tudo bem, você paga IPTU. O que é o IPTU? É um imposto sobre a sua propriedade.
Sua propriedade vale 500, você paga um tanto. A sua propriedade vale 2 milhões, você vai pagar mais. Esse imposto para que é? Esse imposto é para custear outros serviços, outras políticas públicas. Educação, saúde, trânsito, pavimentação, né? Assistência social, tudo isso. É daí que vem o dinheiro, é do IPTU. Agora, serviço que você é usuário, que você assina um contrato... Que você coloca o saco de lixo e tem a coleta, e que você sabe que está indo para um local que não vai causar contaminação, poluição. Quanto custa isso? Que eu vou tirar o esgoto na hora que você dá a descarga lá da sua casa. Exato, sabe? Eu tenho que dar uma destinação para aquilo. Não vai para uma fossa. Não vai para um terreno vazio. Perfeito. Numa chuva torrencial... Uma chuva torrencial, eu tenho que dar um jeito dela escoar sem causar problema de inundação. Perfeito, é isso. E aí, isso, com o passar dos anos todos, essas coisas foram virando alguns passivos. Então, eu tenho o passivo de não cobrar adequadamente tarifa de água, né? E aí eu não consigo investir na recuperação dessa estrutura que eu preciso ter. E aí eu vou dar os exemplos de Penápolis, né? Em 21, quando eu assumi lá, a nossa primeira preocupação, num plano que a gente fez, que chama DAEP mais 40 anos, é o primeiro recuperar as infraestruturas existentes desses serviços. Então a gente fez desassoreamento das estações de tratamento de esgoto, que estavam todas assoreadas há fazer 25 anos, que não tinha trabalho nenhum lá. Assorear é encher de areia. Quando o esgoto vai para lá, o esgoto vai com terra. Tem muito desassorear é tirar a terra e voltar à configuração natural da lagoa de tratamento de esgoto, porque é assim que ela funciona. Perfeito. A gente fez isso, a gente fez financiamento, a gente pegou o recurso do FEHIDRO, vamos buscando assim, fizemos com recurso próprio. Vamos conseguir agora, no final desse ano, renovar as 2 estações de tratamento de esgoto que a gente tem em Penápolis. A gente tem uma estação de tratamento de água, que é o prédio onde eu trato a água do Ribeirão Lajeado para ela ficar potável, né? Que é da década de 60 e que nunca foi ampliada, modernizada e tudo mais. Hoje, mas não dá conta? Dá conta. Mas se no projeto original que eu tinha, ou se na técnica diz que um processo de tratamento de água tem que demorar, 6 horas, como a ETA estava inadequada, né, estava já com todo o processo superado, eu vou acabando tendo que fazer com 3 horas, porque senão eu não dou conta de tratar os 18 milhões de litros que eu preciso. Então você começa a prejudicar o quê? Começa a prejudicar o meu processo de tratamento e a qualidade da água. Sim. Aí bota cloro, mais cloro para garantir a salubridade. Nós fizemos então, a partir de 21, em 20 começou, a gente fez todos os projetos da readequação dessa estação de tratamento de água. 50 milhões de reais. 50 milhões de reais é o orçamento anual da autarquia. Quer dizer, eu teria que parar de fazer todo o resto, demitir todo mundo. Sim. A conta não fecha, é isso que você está dizendo, a conta não fecha. Aí a gente foi buscar recurso federal e tudo mais, financiamento, aí a gente vai fazer. Mas a questão é a seguinte, né? Problema, que nem você falou, sempre vai ter também, né, Bachega? Sempre vai ter, todo dia, os obstáculos, etc. Sim. Agora, por exemplo, e nós sabemos aqui que sempre a educação é um caminho melhor do negócio, não é isso? Então, com vários prefeitos que a gente já conversou e tudo mais, é sempre educar, né? Criar uma cultura que todo mundo respeite esse líquido precioso, enfim, né? E a sua vida, né? Inclusive, a sua própria vida. Nessa linha, então, a gente já chegando aqui mais no final do bate-papo, que recado que você daria para a população aí, né, nesse sentido, né, de ajudar, né, de contribuir? O que você falaria, por exemplo, para quem está nos ouvindo? Vou ter que falar, né? Se quiser, fica à vontade. Não, eu acho que é o seguinte, primeiro o cidadão, né, e a população urbana, né, vamos dizer assim, ela tem que tomar consciência o seguinte, de que ela tem o seu papel, de que tem regras e tem coisas que ela pode fazer que não vai lhe custar, né? É só saber organizar, é só ter um consumo consciente de água, não desperdiçar, é colocar o seu lixo na rua no dia que o caminhão vai passar para coletar. Usa o serviço corretamente. Exatamente, não é jogar o lixo no terreno vazio, não é jogar o lixo na praça pública e falar assim, mas eu estou pagando.
Tá, você está pagando, mas quando você faz isso, o serviço vai ficando mais caro. Exatamente, esse é o lance. Perfeito. Vai ficando mais caro, porque aí além do caminhão de lixo que vai passar, eu vou ter que deslocar uma máquina, um caminhão e uma equipe para tirar o lixo que você jogou na praça. Talvez uma linguagem que a pessoa entenda é o seguinte, quanto pior você faz, mais caro mais você caro paga. fica. Pronto. Exatamente, Verdade, mais caro verdade. fica. Então, o bolso Quanto é teu. mais você desperdiça água, mais cara a fica pra água você. vai ficar. Quanto mais você impermeabiliza o seu terreno, a sua propriedade, pior fica. mais caro vai ficar o seu IPTU. Hoje já se discute cobrar taxa para drenagem urbana. Quer dizer, quem impermeabilizou muito vai ter que pagar mais de quem deixou um gramado na sua casa para infiltrar um pouco de água. É isso Então, aí, as discussões isso aí. estão nesse ponto. Porque senão fica insustentável. Insustentável. Fica insustentável. Exato, Você não exato. consegue gerenciar, né? Você não dá sustentabilidade financeira, porque é um serviço público. É isso aí. É um serviço público. Fizemos, melhoramos tanto o esgoto, temos praticamente 100% de esgoto coletado e tratado aqui na bacia, e temos esses outros desafios. Exato. Eu acho que tem não sei se tem tempo, mas um grande desafio que eu acho que a gente tem hoje é o seguinte, que é um retrato disso, é um retrato principalmente, não vou dizer que é do pouco caso, mas da visão distorcida que alguns gestores municipais tiveram nesses longos anos. De não cobrar, de não cortar a água de quem deve, entendeu? De não cobrar lixo. Entrou pelo populismo, Exatamente, na verdade, acabou né? se ferrando. Hoje, que estado a gente está? A gente tem uma situação, e aqui no Comitê da Bacia a gente tem isso, que muitos municípios não estão dando conta de fazer a sua tarefa de casa, né? Hoje tem um movimento grande do governo do estado, que é o seguinte, olha, esses municípios não estão conseguindo atingir as metas de cobertura de saneamento. Né? A universalização. Exatamente. O que eu vou fazer? Então eu vou privatizar. Eu vou botar o capital privado para resolver isso, porque eu preciso resolver a situação do saneamento, né? E aí toda vez que você privatiza, é óbvio que o serviço vai ficar mais caro, porque além dos custos operacional, eu vou ter o lucro da Porque empresa. a tarifa Porque ninguém vai investir tem que se sem ter custear, lucro. tem que custear o serviço. Exatamente, claro. exatamente. Senão a conta não né? fecha. A como conta não você falou. fecha, exatamente. Perfeito. Né? Então esse é um grande desafio que a gente tem. E eu, como representante da SEMAI, a gente sempre defendeu que o saneamento é uma coisa que tem que ficar na gestão do município. Então tá. Né? Eu acho que tem muita conversa para a gente fazer, daria para a gente até te convidar imediatamente aqui para um outro bate-papo, né? Eu Isso, falar de um tema. facinho, né? Para pegar um tema e a gente desenrolar para caramba. Tranquilo. Agora, Bachega, eu agradeço demais aqui a tua presença. E para mim é um privilégio, francamente, viu? Saber que alguém aqui do meu lado está contando uma história desde quando surgiu e viu essa trajetória de 30 e poucos anos. Que é mais Teve ou menos essa visão, 32 anos dizer, do comitê. Cara, parabéns. A gente pode muito voltar obrigado. aqui um dia para eu vou contar. Eu vou contar o que foi eu levar a experiência do Comitê de Bacia para cá, para o Uruguai. Um trabalho Olha de consultoria que fantástico. Que a gente conseguiu implantar lá o mesmo sistema de comitês e tudo mais, e da questão... Você não vai falar mais detalhe disso aqui. Não vou não. Só spoiler. Mas aguardem, eu acho que vai ser muito legal isso, olha, uma troca internacional. Né? Tá. Obrigado, Bachega. Eu que agradeço a você, a Adriana, Obrigada. aí, que já é companheira nossa de estrada aí há muito tempo, tá? Pela oportunidade. E estou à disposição para bater esse papo. Foi muito legal, muito gostoso. Que bom. E parabéns aí pela iniciativa, e muito tudo legal. mais. Nós agradecemos mesmo de coração. Vocês gostaram? Bacana, né? Esse foi o Deságua, né? Sua fonte de informação sobre recursos hídricos do Baixo Tietê. Até o próximo.